Você pegou o trem certo hoje. Meu nome é Philip. Tenho 31 anos e trabalho como inspetor de controle de qualidade na Torlan Audio em Pittsburgh, Pensilvânia. O estranho que estava sentado ao meu lado disse essas palavras sem tirar os olhos do jornal. Eu tinha acabado de perder meu trem habitual das 7 horas por 30 segundos e peguei o próximo com destino ao centro da cidade. A plataforma estava mais vazia do que o normal, e algo naquela manhã parecia estranho. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque estranhos em trens não costumam falar com você em Pittsburgh. Concordamos. Mantivemos nossos fones de ouvido. Cuidamos da nossa vida. Minha vida dependia disso, eu disse, ainda sorrindo, pensando que ele estava fazendo algum tipo de piada sobre as manhãs de segunda-feira. Ele dobrou o jornal lentamente. Era mais velho, talvez uns 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos cansados que pareciam ter visto coisas que eu não tinha. Usava um casaco azul marinho e segurava uma pasta de couro no colo. Um trem de sempre descarrila em 40 minutos, disse ele baixinho. Desabamento de ponte nos arredores de Homewood. 18 pessoas não conseguem sobreviver. O sorriso desapareceu do meu rosto. Olhei para ele. Ele me encarou de volta. Como você sabe que trem eu costumo pegar? Perguntei. Ele não respondeu. Simplesmente voltou a ler o jornal como se tivesse me contado a previsão do tempo. Peguei meu celular. Nenhum alerta de notícias, nenhuma chamada perdida, nada. O trem balançava suavemente enquanto se movia pelo túnel sob a cidade. Meu coração batia forte no peito, mas eu dizia a mim mesma que aquilo era bobagem. Só um cara tentando me sacanear. Talvez ele fosse doente mental. Talvez eu é que estivesse perdendo a cabeça. Mas havia algo em seu tom de voz, algo na maneira como ele disse 18 pessoas. Desci no meu ponto e fui direto para o trabalho. Minhas mãos tremiam quando bati o ponto. Não contei a ninguém o que o estranho tinha dito. Fiz o trabalho de inspecionar placas de circuito e testar saídas de áudio. Meu supervisor, um cara chamado Gregory, perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu disse a ele que estava bem. Às 9 horas, meu telefone vibrou. Alerta de notícias, descarrilamento de trem nos arredores de Homewood. Várias vítimas relatadas. Equipes de emergência no local. Sentei-me pesadamente na cadeira. Meus colegas de trabalho se reuniram em volta da televisão na sala de descanso. As imagens na tela mostravam metal retorcido e fumaça subindo dos trilhos. Eles diziam que era uma falha estrutural em uma antiga ponte ferroviária. Diziam que tinha acontecido logo depois das 8 horas. Eu deveria estar naquele trem. Cresci em uma casa pequena na Zona Sul. Meu pai trabalhou em uma siderúrgica até ela fechar, quando eu tinha 12 anos. Depois disso, ele dirigiu um caminhão de entregas, e minha mãe limpou casas. Eles me ensinaram a trabalhar duro e a manter a cabeça baixa. Consegui meu emprego na Torlan Audio logo depois de terminar a faculdade e fiquei lá por 9 anos. Não era nada glamouroso, mas pagava as contas e me dava plano de saúde. Eu morava sozinho em um apartamento estúdio perto da rua Carson. Sem namorada, sem animais de estimação. Meus pais faleceram com menos de 2 anos de diferença, e eu era filho único. Na maioria das noites, eu comia comida congelada e assistia filmes antigos. Eu gostava da rotina. Gostava de saber o que esperar. Mas naquela manhã algo mudou. Eu não conseguia parar de pensar no estranho. Como ele sabia? Por que ele me contou? Voltei à estação no dia seguinte, no mesmo horário, procurando por ele. Ele não estava lá. Andei de trem por uma semana inteira, examinando cada rosto. Nada. O trabalho ficou mais difícil de focar. Gregory percebeu. Certa tarde, ele me chamou de lado e perguntou se estava tudo bem em casa. Eu disse que estava tudo bem, mas ele não acreditou. Ele me disse para tirar alguns dias de folga se precisasse. Eu não tirei. 3 semanas após o descarrilamento, comecei a notar coisas, pequenas coisas. Um homem de jaqueta cinza parado do outro lado da rua do meu prédio.
O mesmo carro estacionado a 2 quadras de distância todas as manhãs quando eu saía para o trabalho. Uma mulher na cafeteria que me observou por um tempo um pouco longo demais antes de desviar o olhar. Disse a mim mesmo que estava sendo paranoico. O incidente do trem tinha me abalado. Eu estava vendo padrões onde não havia nenhum. Mas então encontrei o envelope. Ele foi colocado por baixo da porta do meu apartamento uma noite, quando cheguei do trabalho. Branco e liso. Sem endereço do remetente, apenas meu primeiro nome escrito com uma caligrafia caprichada na frente. Dentro, havia uma única fotografia. Era eu saindo do meu prédio, tirada do outro lado da rua. Recente, talvez da mesma semana. No verso, escrito com a mesma caligrafia, eles também estão te observando. Tranquei a porta. Verifiquei as janelas. Apaguei todas as luzes e sentei no escuro com o celular na mão, tentando decidir para quem ligar. A polícia? E dizer o quê? Que um estranho num trem salvou minha vida e agora alguém estava tirando fotos minhas. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, liguei dizendo que estava doente. Precisava de respostas. Comecei a investigar. Pesquisei tudo o que pude sobre o descarrilamento do trem. O relatório oficial dizia que se tratava de uma falha estrutural devido a anos de manutenção adiada. A cidade estava sendo processada. As famílias das vítimas estavam se organizando, mas nada explicava como o estranho sabia que isso aconteceria. Pensei na fotografia, na letra, eles também estão te observando. Também, como se alguém também estivesse sendo observado. Voltei para a estação. Perguntei ao agente de passagem se ele se lembrava de ter visto um homem mais velho, de cabelos grisalhos e casaco azul marinho. Ele deu de ombros e disse: centenas de pessoas passavam por aqui todos os dias. Mostrei a ele um esboço que eu havia desenhado de memória. Ele balançou a cabeça. Eu estava prestes a sair quando um rapaz mais novo, de uniforme de manutenção, me parou. Você está procurando o cara que fala com as pessoas antes de acidentes? Perguntou ele. Eu congelei. O quê? Ele olhou ao redor como se não devesse estar dizendo aquilo. Eu o vi algumas vezes ao longo dos anos. Sempre antes de algo ruim acontecer. Atrasos de trem, incidentes na plataforma. Uma vez, um cara teve um ataque cardíaco ali mesmo no banco. Ele o avisou, disse para ele ir para o hospital. O cara riu e desmaiou 20 minutos depois. Quem é ele? Não faço ideia, mas as pessoas falam. Alguns dizem que ele trabalhava para a prefeitura. Outros dizem que ele é louco. Eu não sei, mas ele existe. Agradeci e fui embora, com a mente a mil. Naquela noite, recebi outro envelope. Este continha um endereço escrito dentro. Nada mais. Apenas uma rua e um número em Lavrenceville, um bairro que eu não conhecia bem. Eu não deveria ter ido. Eu sabia disso. Mas fui mesmo assim. O endereço me levou a um antigo prédio de tijolos que parecia ter sido um antigo armazém. A porta da frente estava destrancada. Lá dentro, o ar cheirava a poeira e papel velho. Subi uma escada estreita até o segundo andar e encontrei uma única porta no final de um corredor. Bati. O estranho abriu. Ele olhou para mim como se estivesse me esperando. Entre, Philip. A sala era pequena. Papéis cobriam todas as superfícies, mapas, fotografias, recortes de jornais. Um quadro de cortiça na parede tinha fios vermelhos conectando diferentes incidentes, datas e locais. Você tem alguma pergunta? Disse ele, fechando a porta atrás de mim. Quem é você? Perguntei. Ele serviu 2 xícaras de café de uma cafeteira em uma chapa quente. Ele me entregou uma. Meu nome é Elliot. Eu trabalhava na Hologat Systems. Há 12 anos, ajudei a projetar um programa que podia prever incidentes com base em dados de infraestrutura, padrões de comportamento humano e fatores ambientais. Era para salvar vidas. Era para salvar. Elliot sentou-se em uma cadeira dobrável de metal e gesticulou para que eu fizesse o mesmo.
A Homolgate Systems foi contratada pela cidade para analisar a infraestrutura de segurança pública, disse ele. Transporte, serviços públicos, tempos de resposta a emergências. Construímos modelos preditivos. O programa funcionou bem demais. Como assim, bem demais? Começou a sinalizar incidentes antes que acontecessem. Desabamentos de pontes, rompimentos de gasodutos, incêndios elétricos. Demos à cidade uma lista de prioridades, reparos que precisavam ser feitos imediatamente. Eles ignoraram. Por quê? Dinheiro, política, responsabilidade civil. Se eles agissem de acordo com nossos avisos, estariam admitindo que conheciam os riscos. Se algo ainda desse errado, eles poderiam ser processados. Então, eles arquivaram o programa e nos pagaram para ficarmos quietos. Coloquei meu café na mesa. E você estava usando mesmo assim. Alguém tem que usar. Então, você sabia sobre o trem. Eu sabia que a ponte estava comprometida. Eu conhecia as rotas matinais habituais. Estou te rastreando há 3 semanas, Philip. Você pega o mesmo trem todos os dias. Você é previsível. Isso torna fácil te ajudar. E a fotografia? Sua expressão escureceu. Não fui eu. Então quem? Homolgate, ou alguém que trabalha para eles. Quando saí da empresa, peguei cópias do programa. Eles estão tentando recuperá-lo desde então. Quando comecei a alertar as pessoas, me tornei um problema. Eles me vigiam há anos e agora vigiam qualquer pessoa que eu contato. Levantei-me. Isso é loucura. Você está me dizendo que uma empresa está perseguindo pessoas para encobrir um programa de computador. Não é qualquer empresa. A Homolgate Systems tem contratos com metade da cidade, autoridade de trânsito, departamento de águas, rede elétrica. Se as pessoas descobrissem que eles enterraram um programa que poderia ter evitado mortes, os processos por si só já as destruiriam. Eles farão de tudo para proteger esse segredo. Andei de um lado para o outro no pequeno cômodo. Minhas mãos tremiam de novo. Por que você me contou? Por que me colocou em perigo? Por que você merece viver? Disse Elliot simplesmente. E por que pensei que você poderia ser alguém que se importaria o suficiente para fazer algo a respeito? Fazer o quê? Chamar a polícia? A mídia? Eles nunca vão acreditar em mim. Eles vão acreditar se você tiver provas. Ele abriu uma gaveta e tirou um pendrive. Está tudo aqui, o programa original, e-mails internos mostrando que a cidade ignorou nossos avisos, uma lista de todos os incidentes que previmos e que eles deixaram acontecer. É o suficiente para enterrá-los. Olhei para o pendrive. Você está me pedindo para arruinar a minha vida. Estou pedindo para você salvar os outros. Não o peguei. Ainda não. Fui para casa. Tranquei a porta. Sentei-me no sofá e tentei pensar. Mas toda vez que fechava os olhos, via o metal retorcido do trem, via os rostos das pessoas do noticiário, famílias, crianças, pessoas que estavam tentando chegar ao trabalho. Na manhã seguinte, encontrei outro envelope. Este era diferente. Dentro havia uma carta em papel timbrado da Homolgate Systems. Estava endereçada a mim. Ofereceu-me um emprego, supervisor de controle de qualidade, aumento de 50%, benefícios, carro da empresa. Tudo o que eu precisava fazer era assinar embaixo. Em letras miúdas, valorizamos a discrição e a lealdade acima de tudo. Eles estavam comprando meu silêncio. Amassei a carta e joguei no lixo. Depois, voltei para Lavrenceville e peguei o pendrive. Ele me deu instruções: não vá à polícia. Não vá diretamente à mídia. É muito fácil de enterrar. É muito fácil de desacreditar. Você precisa de alguém que não possa ser silenciado. Ele disse, alguém com influência. Ele me deu um nome, Vanessa Reis, repórter investigativa de um veículo de comunicação nacional sediado na Filadélfia. Ela tinha a reputação de enfrentar corporações e vencer. Elliot já havia feito contato. Ela estava me esperando. Peguei um ônibus para Filadélfia 2 dias depois.
Contei ao Gregory que tinha uma emergência familiar. Ele não fez perguntas. Vanessa me encontrou em um café perto da Rittenhouse Square. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez perto dos 30 anos, com olhar aguçado e um gravador já na mesa entre nós. Elliot disse que você tem algo, disse ela. Entreguei o pendrive a ela. Ela o conectou ao laptop ali mesmo no café. Observei seu rosto enquanto ela rolava os arquivos. Sua expressão não mudou, mas seus dedos se moviam mais rápido. Isso é real, disse ela finalmente. Você entende o que acontece se publicarmos essa história? Hologat virá atrás de você. Processos, intimidação. Eles tentarão destruir sua credibilidade. Já me ofereceram um emprego para ficar quieta, eu disse. Ela olhou para cima. E você está aqui de qualquer maneira. Pessoas morreram. Mas morrerão se não fizermos nada. Ela fechou o laptop. Preciso de tempo para verificar tudo. Cruzar os incidentes com os registros públicos. Montar um cronograma. Vai levar algumas semanas, talvez um mês. Quanto tempo até eles descobrirem o que estou fazendo? Provavelmente não muito. Você precisa ter cuidado. Não fale com ninguém de Hologat. Não volte para Elliot. Se eles estiverem te observando, qualquer contato o coloca em risco. Assenti. Voltei para Pittsburgh. Voltei a trabalhar. Agi como se tudo estivesse normal, mas não estava. 2 dias depois, Gregory me chamou em seu escritório. Philip, preciso te perguntar uma coisa, disse ele, fechando a porta. Você teve algum contato com a Hologat Systems? Meu estômago embrulhou. Por quê? Eles entraram em contato conosco, disseram que estão considerando uma parceria com a Torlan Audio. Perguntaram especificamente sobre você, queriam saber sobre seu histórico profissional, seu desempenho. Eu disse a eles que você era um dos nossos melhores. Que tipo de parceria? Ainda não sei, mas eles vêm aqui na semana que vem para se reunir com a alta gerência. Forcei um sorriso. Parece ótimo. Pode significar muito para a empresa. Saí do consultório dele e fui direto para o banheiro. Me tranquei em uma cabine e tentei respirar. Eles estavam se aproximando. Sabiam que eu tinha ido para Filadélfia. Sabiam que eu tinha o pendrive. Naquela noite, recebi um telefonema de um número que não reconheci. Philip, aqui é o Gavin, da Hologat Systems. Gostaríamos de nos encontrar com você para discutir a oferta que enviamos. Acreditamos que houve um mal-entendido. Não estou interessado, eu disse. Estamos dispostos a dobrar a oferta e podemos resolver algumas complicações. Que complicações? Aquelas que você está criando para si mesmo. Desliguei. 10 minutos depois, o alarme de incêndio do meu prédio disparou. Todos foram evacuados. Os bombeiros chegaram. Não encontraram nada. Alarme falso, disseram. Mas eu sabia que não. Arrumei uma mala e fui embora. Fiquei em um hotel barato nos arredores da cidade e esperei a ligação da Vanessa. 3 semanas se passaram. Continuei indo trabalhar. Mantive a cabeça baixa. Mas sentia o peso dos olhares em mim por onde quer que eu fosse. O homem de jaqueta cinza estava de volta. O mesmo carro me seguiu 2 vezes. Parei de atender chamadas de números que eu não conhecia. Gregory perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que estava. Ele não acreditou em mim. Então Vanessa ligou. Estamos prontos para publicar, disse ela. Amanhã de manhã, 6 horas. Alcance nacional. Já entrei em contato com as famílias das vítimas do descarrilamento do trem. Elas estão a bordo. Algumas estão entrando com uma ação coletiva. O que eu preciso fazer? Fique fora de vista. Assim que isso for ao ar, Hologat saberá que foi você. Eles tentarão distorcer a situação, desacreditá-la, talvez pior. Estou pronta. Não, você não está. Mas você está fazendo isso mesmo assim. É isso que importa.
Desliguei o telefone e sentei-me no quarto do motel. Pensei nos meus pais, na vida que construí, nas 18 pessoas que não conseguiram desembarcar daquele trem. Não dormi. Às 6 horas da manhã, liguei a TV. A notícia estava em todos os lugares. Investigação de última hora revela que grande empresa de infraestrutura enterrou tecnologia que salva vidas. A voz do âncora era firme, mas urgente. Eles mostraram documentos, e-mails, a lista de incidentes, entrevistas com famílias, imagens do acidente de trem. Meu telefone explodiu com ligações, Gregory, colegas de trabalho, números que eu não reconheci. Ignorei todos eles. Às 8 horas, a Homolgate Systems divulgou um comunicado. Negaram tudo, chamaram de teoria da conspiração, disseram que o programa nunca funcionou e que Elliot era um ex-funcionário descontente. Às 10 horas, a cidade iniciou uma investigação. Ao meio-dia, 3 executivos pediram demissão. Às 15 horas, o primeiro processo foi aberto. Fiquei no quarto do motel e observei tudo se desenrolar. Naquela noite, alguém bateu à minha porta. Olhei pelo olho mágico. Era Elliot. Abri a porta. Você conseguiu, disse ele. Nós conseguimos. Ele me entregou outro envelope. Isto chegou para você. Achei que você deveria ficar com ele. Dentro havia uma carta das famílias das vítimas do trem. Elas me agradeceram. Disseram que eu lhes dei uma chance de justiça. Sentei-me na beira da cama e li a carta 2 vezes. O que acontece agora? Perguntei. Agora você reconstrói, disse Elliot. Eles virão atrás de você legalmente, financeiramente, mas não podem vencer. A verdade veio à tona. Muita gente sabe. E você? Cansei de me esconder. Ele foi embora. Fiquei naquele quarto de motel por mais 2 dias. Depois, voltei para o meu apartamento. O homem de jaqueta cinza tinha sumido. O carro não me seguiu. Voltei ao trabalho. Gregory me chamou em seu escritório. A parceria com a Homolgate fracassou, disse ele. Eles desistiram esta manhã. Ótimo. Ele me observou por um longo momento. Você sabia, não sabia? Eu fiz o que tinha que fazer. Ele assentiu lentamente. Você é um bom homem, Philip. Poucas pessoas teriam feito o que você fez. Não respondi. Simplesmente voltei ao trabalho. Os processos levaram 8 meses. A Homolgate Systems lutou arduamente. Contrataram advogados caros. Tentaram ocultar as reportagens de Vanessa sob pilhas de petições e recursos. Perseguiram Elliot, alegando que ele havia roubado informações confidenciais. Tentaram me retratar como um peão em sua vingança, mas as evidências eram fortes demais. As famílias das 18 vítimas obtiveram um acordo na casa das dezenas de milhões. A cidade rescindiu todos os contratos com a Homolgate. Reguladores federais abriram uma investigação sobre seus outros projetos. 3 executivos foram acusados de negligência criminosa. Fui chamado para depor. Sentei-me naquele tribunal e disse a verdade. Descreve o estranho no trem, a fotografia, o pendrive, a oferta para comprar meu silêncio. Não exagerei. Não adicionei drama. Apenas contei o que aconteceu. O advogado principal de Homolgate tentou me desacreditar. Ele perguntou por que eu não fui à polícia primeiro, por que fui a um repórter, por que confiei em Elliot, um homem que eu mal conhecia. Olhei para ele e disse, porque pessoas estavam morrendo e ninguém estava fazendo nada a respeito. O júri deliberou por 2 dias. Eles consideraram Homolgate responsável em todas as acusações. O veredito foi lido numa tarde de quinta-feira. Eu não estava no tribunal. Assisti ao noticiário do meu apartamento. Vi as famílias chorando. Vi os advogados apertando as mãos. Vi os executivos saindo por uma porta lateral, com os rostos inexpressivos. Vanessa me ligou. Você deveria estar orgulhosa. Só estou cansada. Você salvou vidas, Philip. O programa está sendo implementado em toda a cidade agora.
Supervisão de verdade, responsabilização de verdade. Isso é graças a você. Eu não sabia o que dizer, então apenas disse, obrigada e desliguei. A Hologat Systems entrou com pedido de falência 6 meses depois. Os processos os esgotaram. Sua reputação foi destruída. Nenhuma cidade, estado ou agência federal os tocou. Os executivos que não haviam sido acusados criminalmente se viram desempregados. Um deles tentou abrir uma empresa de consultoria com um nome diferente. Ela faliu em 1 ano. Gavin, o homem que ligou para me ameaçar, perdeu sua licença para exercer a profissão na Pensilvânia. Ele se mudou para outro estado. Não sei para onde. Não me importa. Elliot desapareceu novamente. Recebi mais uma carta dele. Ele disse que estava deixando o país, indo para um lugar tranquilo. Ele me agradeceu por terminar o que ele começou. Disse que finalmente poderia descansar. Continuei trabalhando na Torlan Audio. Gregory se aposentou e me ofereceram o cargo. Recusei. Eu não queria supervisionar ninguém. Só queria fazer o meu trabalho. Vanessa ganhou um prêmio por suas reportagens. Ela me convidou para a cerimônia. Eu não fui. Ainda pego o trem para o trabalho todos os dias. Linha diferente agora, rota diferente, mas ainda sento no mesmo lugar perto da janela e observo a cidade passar. Às vezes penso naquela manhã, no estranho que sentou ao meu lado, nas palavras que ele disse: "Você pegou o trem certo hoje." Eu peguei. Não porque evitei o descarrilamento, mas porque isso me levou a uma escolha. Uma escolha de fazer algo quando importava. Não me sinto um herói. Sinto-me como um cara que teve sorte e não a desperdiçou. Moro sozinho. Como comida congelada. Assisto a filmes antigos. Mas, em algumas noites, quando fecho os olhos, não vejo mais metal retorcido. Vejo os rostos das pessoas que voltaram para casa porque alguém se importou o suficiente para agir.